Estamos aqui com a ginecologista Juliana Cotrim, que é especialista em fertilidade e reprodução assistida. E a gente queria saber, antes de tudo, como é que está aqui em Maceió a procura por tratamentos de fertilização. Ela é grande? A procura tem aumentado muito ao longo dos anos pela mudança no comportamento da mulher. Então, a mulher que se inseriu no mercado de trabalho, a mulher que ela aumentou o nível educacional, e isso foi adiando a maternidade, e isso prejudica na fertilidade dela. Então, se a gente pensar, a mulher ela tem uma quantidade de óvulos e ela vai perdendo ao longo da vida esses óvulos. Então, ela perde em quantidade e em qualidade. É importante, né, que essas tecnologias da saúde elas estejam acompanhando, de fato, a rotina da mulher hoje, né? E aqui em Alagoas também acontece esse crescimento? Sim. Então, como todo mundo, como toda mulher contemporânea, isso tem acontecido aqui em Maceió. A procura é muito grande, o número de especialistas é pouco em fertilidade, então a procura tem aumentado cada vez mais. E qual é o perfil das mulheres que têm procurado? Qual a idade específica? O perfil das mulheres que chegam ao consultório são mulheres entre 34 a 39 anos, que são casadas e não conseguem engravidar. Então, a maioria entre 2 a 3 anos tentando engravidar e não consegue. Entre os perfis que você percebe, também tem crescido casais homossexuais que procuram a sua clínica? Tem crescido muito o perfil de casal homossexual, principalmente feminino, então, que chega à procura de tratamento. O que acontece? É permitido pelo Conselho Federal de Medicina essa troca, digamos, de óvulos. Então, uma mulher vai estimular o ovário, vai produzir os óvulos, vai utilizar um sêmen de doador, produzir os embriões, e a outra mulher ela pode engravidar desse embrião que foi produzido pela companheira. E existem casos em que o problema de fertilidade também está com o homem, né? Sim. Tem uma grande representatividade, cerca de 40% das causas de infertilidade são de fator masculino, principalmente a varicocele. A varicocele é o principal fator de infertilidade masculina. Então, sempre a gente tem que fazer uma avaliação, através do espermograma, sempre. Não só, na verdade, o espermograma, como estilo de vida. Então, se o homem ele fuma, se pratica atividade física, se usa anabolizantes. Então, isso tudo pode comprometer na espermatogênese, na formação dos espermatozoides. Quando a gente pensa em fertilização, muita gente associa a um tipo de tratamento quando podem ser várias técnicas e tem que analisar muitos fatores. Isso. Então, assim, a técnica vai depender da indicação do tratamento, né, da idade também e principalmente do tempo de infertilidade. As técnicas podem ser de baixa complexidade e de alta complexidade. A técnica de baixa complexidade, ela é quando acontece a fecundação dentro da mulher. Então, um coito programado, uma inseminação, a gente diz que é de baixa complexidade. Na alta complexidade, o que acontece? É a fertilização in vitro, pode ser convencional, que é uma técnica mais antiga, mas ainda hoje utilizada, dependendo do serviço. São coletados óvulos e esses óvulos são expostos a uma quantidade de sêmen. Então, a fertilização acontece espontaneamente. Já a ICSI, que é uma técnica também de fertilização in vitro, é a injeção intracitoplasmática do espermatozoide. Teve um grande avanço na medicina reprodutiva com essa técnica de ICSI, principalmente no fator masculino grave. E aqui em Alagoas, como é que está a situação? A procura está sendo muito grande, né? Pela falta de serviço, na verdade, falta de especialistas na área, aqui em Alagoas. Aqui não temos um laboratório de fertilização in vitro. O laboratório que utilizamos é em Recife, um laboratório de referência, até porque para ter um laboratório precisa de pessoas capacitadas, de embriologistas, e o custo é muito elevado. A maior parte do tratamento a gente faz aqui. O que acontece? O tratamento de fertilização in vitro, ele é dividido em 3 etapas. A primeira é a estimulação ovariana. Então, a mulher precisa fazer medicação, em geral subcutânea, para estimular o ovário a produzir vários óvulos. Uma estimulação multifolicular, que a gente diz. A partir de ultrassom seriada, eu vou ver exatamente o momento em que aqueles folículos eles precisam ser aspirados, ou seja, aquele momento que os óvulos precisam ser retirados. Nesse momento é que nós dirigimos as pacientes até Recife, que aqui a gente não tem um laboratório. Tem um nível de porcentagem dos resultados
Os resultados vão depender basicamente da idade da paciente. Então, a idade é um fator prognóstico mais importante no tratamento de reprodução. Então, quanto maior a idade, quanto mais a mulher tem uma idade mais avançada, menor o resultado. Quanto mais jovem, melhores os resultados. E, lógico, se a paciente não tem nenhuma comorbidade, não tem, por exemplo, endometriose, a endometriose ela pode alterar a qualidade ovular. Então, pacientes com menos de 35 anos têm uma taxa de aproximadamente 50% a 60% de gravidez de sucesso. E o que podemos fazer para melhorar, por exemplo, mulheres com idade mais avançada, geralmente acima de 38 anos, nós lançamos mão de um screening genético pré-gestacional. O que é isso? Fazer um estudo genético dos embriões antes de implantar. Então, pacientes com abortamento de repetição, mulheres com mais de 38 anos, pacientes que fizeram fertilização in vitro mais de 2 ou 3 vezes, não tiveram um bom resultado. Ou homens que não têm uma boa quantidade de espermatozoide, nós indicamos essa seleção, digamos, dos embriões. Esses embriões são estudados geneticamente antes de serem inseridos dentro do útero. Então, assim, nós podemos selecionar quais são aqueles embriões bons cromossomicamente, quais são aqueles embriões geneticamente sadios. A gente tem percebido que na internet alguns grupos, algumas pessoas que têm propagandeado métodos de fertilização caseiras e tem até como fazer no YouTube. Como a gente sabe que todo o processo de fertilização ele é fiscalizado pela Anvisa, ele tem todo um critério, quais são os problemas com esses tipos de procedimentos mais artesanais, assim? É um grande risco, né? É um grande risco para a mulher, principalmente. Então, mulheres que não conseguem engravidar ou até não têm um parceiro vão fazer esse tipo de tratamento sem nem conhecer uma pessoa, sem nem fazer um tipo de sorologia. Então, sorologia são exames que sempre solicitamos, até rotina ginecológica, para avaliar se a paciente tem HIV, HTLV. Então, doenças sexualmente transmissíveis que podem repercutir, não só transmitir para o bebê, como para ela própria. Então, não tem nenhuma segurança esse tipo de tratamento. E a eficácia também é muito baixa. Muita gente procura pela acessibilidade, né? Como é que está a situação atual da fertilização, dos processos de fertilização? Eles são acessíveis? Eles estão mais acessíveis do que antes? Porque tem uma ideia de que é muito caro, né, o tratamento. Pelo SUS, na verdade, aqui no estado não temos esse tipo de tratamento. Alguns estados no Brasil têm, são poucos, mas ainda temos. Então, assim, infelizmente, ainda tem um custo alto, né? Mas já melhorou bastante, se você for comparar de um tempo para cá. O grande problema são as medicações que são caras, né? Para poder fazer essa estimulação ovariana. A parte laboratorial, então, a maioria do meio de cultura, dos utensílios utilizados são do exterior. São importados e isso termina levando muito custo. E isso termina levando muito custo do laboratório também. Congelamento de óvulos, como é que ele é? Ele é muito complexo, o procedimento também? Não, o tratamento é bem semelhante à fertilização, sendo que vai congelar gametas. Então, esses óvulos, quando eles estão numa metáfase 2, que a gente disse, então são óvulos maduros, eles são congelados. E eles podem ficar congelados por um tempo indefinido. E a grande vantagem desses óvulos congelados é que eles podem ser desprezados a qualquer momento, diferente dos embriões que não podem ser desprezados. E a doação compartilhada? Então, essa doação compartilhada era uma exigência pelo Conselho Federal de Medicina. Então, só mulheres que tinham problemas de infertilidade que poderiam ser doadoras e receptoras. Agora, não. Então, mulheres que querem doar óvulos por livre e espontânea vontade, sabendo que é um tratamento invasivo, sabendo os riscos e assinando um termo de consentimento, ou seja, estando ciente do que pode acontecer, ela pode doar óvulos. Doação compartilhada, se inscrevem mulheres doadoras e receptoras de óvulos num banco de óvulos. E as pacientes que são receptoras, né, elas vão se cadastrar, então vão ter um perfil daquela mulher, cor de olhos, cor de cabelo, cor de pele. E vão ter as doadoras. Nenhuma das duas se conhece, então isso é sigiloso, não pode ter fins lucrativos. Então nenhuma pode ser beneficiada, né, nem a outra, em termos financeiros. Então, essa doadora,
ela vai ter o tratamento, né? Em geral, ou pago uma parte, vai depender do serviço, ou pago uma parte por ela, outra pela receptora. Ela vai ser estimulada, vai produzir os óvulos e parte dos óvulos dela vai ser da receptora. Então, é uma troca, né, de gametas. Então, essa doação compartilhada, a mulher tem cerca de 50% a 60% de chance de engravidar. Lembrando que as doadoras, elas têm que ter menos de 35 anos. Então, a chance da receptora engravidar com esse óvulo é muito alta. E muita gente vem amparada pelo Dr. Google e perguntando sobre alguns tipos de questões que acabam sendo fatores ou não para a fertilidade, né? Quais são as perguntas mais recorrentes? Isso, o uso de anticoncepcional, né? Então, assim, que as pacientes mais têm medo, chegam, não, eu uso anticoncepcional há muito tempo, o que é que isso pode repercutir na minha fertilidade? Na verdade, não é pela questão do anticoncepcional em si, é pelo tempo que ela utiliza o anticoncepcional. E questões de consumo de determinados tipos de alimentos também são perguntas recorrentes. Precisa ter hábitos de vida saudável, né? Não fumar, então, peso adequado, atividade física. Alguns casais questionam o tipo de posição durante o ato sexual, se isso interfere, né? E isso não tem relação com a fertilidade. Não tem relação. A gente orienta as mulheres que têm menos de 35 anos, que não conseguem engravidar, que têm vida sexual ativa, se não conseguem engravidar no prazo de 1 ano, então, a partir de então, elas devem procurar um especialista. Ou mulheres acima de 35 anos, que não conseguem engravidar no prazo de 6 meses, devem procurar uma assistência. Ou então, em casos, por exemplo, de mulheres que tenham endometriose, alguma cirurgia pélvica, algum comprometimento, que ela já saiba que pode ter algum comprometimento na fertilidade, ela deve procurar antes de 1 ano.